E o Caio Coppola fala da força do sistema e de quão fortes são os candidatos que pertencem, candidatos que foram eleitos pelo sistema. De acordo com ele, Kamala Harris nos Estados Unidos e Lula são candidatos do sistema. Por isso que nós não podemos desprezar a força eleitoral que eles têm, porque afinal de contas, eles terão mídia, eles terão universidades, eles terão big techs ao seu lado, pelo menos em sua grande maioria. Vamos dar um play aqui nas falas do Coppola e aí eu vou comentando. Eu creio que o Trump tem mais chances, mas a questão que não quer calar é outra. Será que a Kamala pode derrotar Trump? E a resposta é sim, claro que pode, porque o sistema quase tudo pode. E Kamala Harris, vice-presidente de Joe Biden, é a candidata do sistema. Para entender a dimensão e o peso desse apoio, é só a gente resgatar o que aconteceu aqui no Brasil, na eleição presidencial de 2022. Naquele pleito, o Lula era o candidato do sistema. A elite acadêmica estava com Lula, inclusive forjando números falsos sobre a fome no Brasil. A classe artística... Lembra, né? O Lula inventando milhões de pessoas passando fome, aqueles números que o Lula inventa e se orgulha de inventar, né? Isso que é o pior. Tem um vídeo clássico dele falando, pô, eu falava um monte de coisa lá no exterior, o pessoal me aplaudia, mas eu inventava números, né? O Lula falando. Enfim, esse é o nível, né? Em peso também estava com Lula, militando aí nos festivais, colaborando em música de protesto, se engajando em polêmicas artificiais. O mercado financeiro, aquela turma dos grandes fundos da Faria Lima, estava com Lula, minimizando os riscos de déficit fiscal, de endividamento público, de interferência nas estatais. As big techs estavam com Lula, restringindo o alcance de publicações, desmonetizando influência. E quanto a isso, não tenha dúvidas, né? Quem aqui é da direita que não teve problemas com big techs? Né, que tiraram o seu, que assim nitidamente havia alguns períodos do ano, principalmente no período eleitoral, que a gente via que o alcance foi assim totalmente derrubado, quase zerando. Ou eles derrubavam seu perfil, ou eles te roubavam o alcance. Na prática dá na mesma, porque você fala, ninguém te escuta. Conservadores e liberais nas redes, assim como a grande mídia, que também estava com Lula, incluindo aí a emissora de maior audiência no país, o principal canal por assinatura do país, o jornal de maior circulação no país e a principal agência de influenciadores digitais. Alguns pularam de leve do barco, hora ou outra faz alguma crítica tipo o Estadão, que fez o L com gosto, mas outras seguem passando o pano assim que chega a ser vergonhoso a militância. É uma coisa assim vergonhosa, porque você vê que a militância está na frente do profissionalismo, do ato de fazer jornalismo. Isso fica nítido para mim. E com alguns jornalistas assim, a coisa é mais escancarada ainda. Né? O famoso entenda ou mas para melhorar uma notícia negativa do governo. Do país. O apoio ao Lula era tão grande que parecia até que os altos tribunais estavam fechados com ele. Claro que tudo provavelmente foi uma grande coincidência, mas vejam só aqui a coleção de decisões judiciais favoráveis que beneficiaram o petista. Então, primeiro, súbita mudança de entendimento sobre a constitucionalidade da prisão após julgamento em segunda instância, aquela decisão que possibilitou que o Lula realizasse o seu check-out da suíte da Polícia Federal após 580 dias de hospedagem. Outra, a mudança processual retroativa na ordem das alegações finais, mudança no entendimento sobre a jurisdição dos processos da Lava Jato, o reconhecimento da suposta parcialidade de um juiz de primeira instância. Não dá a impressão que o STF, no caso do Lula, foi muito mais garantista do que tem sido hoje com qualquer pessoa rotulada de bolsonarista, que muitas vezes nem sequer tem foro privilegiado, mas já está sendo julgado diretamente no STF. Não parece que garantismo para um lado e punitivismo para o outro. Eu fico com essa impressão, espero estar equivocado. Cujas sentenças foram reformadas em segundo grau para aumentar as penas inicialmente impostas. Censura a documentários, matérias da imprensa e postagens que tratavam de assuntos sensíveis à campanha petista, inaugurando aquele conceito de desordem informacional. Lembra desse termo? Se eu não me engano, foi cunhado pelo menos que eu me recorde, pelo Lewandowski, quando ainda era ministro do STF. Sanções de mordaça contra influenciadores que tiveram aí as suas contas, os seus perfis indefinidamente suspensos sem qualquer previsão legal. Esse que é o ponto, sem previsão legal. O que eu vi de jurista, advogados falando que isso realmente é arbítrio, é inconstitucional, são essas coisas que assustam, né? Numa democracia cujo arcabouço legal, com a espinha dorsal do país é a Constituição. E aparentemente, de acordo com vários especialistas, sendo rasgada, vilipendiada. Né? É uma coisa realmente preocupante.
E aí, finalmente, inelegibilidade do seu principal rival político, né, o principal rival político do Lula, por denunciar supostas vulnerabilidades do sistema eletrônico de votação numa reunião com embaixadores antes do período eleitoral. E aí, então, logo o Lula chega ao poder, ele despeja mais de 10 bilhões de reais em projetos artísticos e culturais, que é um aumento superior a 300% em comparação com 2022. Ele bate o recorde de publicidade oficial do governo eleitoral, ele aumenta em 60% o valor investido na principal emissora do país, ele volta a anunciar em jornais e sites militantes e ele escolhe para o Supremo Tribunal Federal, aspas, amigos, companheiros e partidários, fecha aspas. Que ele jurou que não ia fazer, que não ia indicar amigos. Vocês lembram da campanha eleitoral, né? Uma coisa é o que o esquerdista fala para se eleger, outra coisa é o que ele faz depois de eleito. Coisa que ele havia solenemente prometido não fazer. Mas essa é a força do sistema. O sistema é capaz de tirar um homem do cárcere e reconduzi-lo à presidência da República, acompanhado por um vice que descreveu essa hipótese como uma volta à cena do crime. Cara, o Brasil é muita avacalhação, né? Isso aí que eu tava falando é verdade. Rememorando o que o Alckmin disse, né? Quando ainda não estava escancarado o Teatro das Tesouras. E é isso, o cara hoje é vice dele. Falando que o Lula queria voltar para a cena do crime. Cara, isso é coisa de país que não dá para ser levado a sério. Meu Deus do céu. Aspas. Portanto, nunca duvidem da força do sistema, seja ele aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos. E Kamala Harris é a candidata do sistema por lá. É um sistema que acaba de cuspir Joe Biden depois de espremê-lo até o bagaço. Tão logo não foi possível, né, disfarçar a lamentável condição física e mental do presidente americano, antecipou-se um debate presidencial propositalmente e ao longo das semanas o dinheiro parou de fluir na campanha democrata, a pressão aumentou e Biden foi convencido a desistir de uma derrota certa, como bem colocou meu estimado debatedor. O sistema nunca se importou em ter um presidente inapto. O que o sistema não quer é perder acesso ao poder. Eu concordo plenamente com ele. E eu vejo isso aqui também no petismo aqui no Brasil. Eles não aceitam muito bem a alternância de poder. Não fosse a Dilma ter sido empichada, o Brasil poderia até, de repente, nem o Bolsonaro ter sido eleito, não sabemos. E aí a gente teria aí, tipo, décadas de um mesmo partido no poder. Para mim, isso denota um pouco desse espírito autoritário. Tem que ser eles. Mesmo dentro da esquerda, eles não permitem ou não facilitam uma troca de poder. Tem que ser sempre o PT, tem que ser sempre o Lula ou um poste do Lula. E a gente lembra muito bem o poste do Lula-Dilma, que tragédia que foi pro Brasil. Né? Mas o fato é que me parece realmente, eles não querem largar a mão do poder. E agora vocês podem escrever. Essa mesma mídia que ignorava solenemente os problemas de senilidade do Joe Biden vai se voltar contra o Trump em razão da sua idade avançada. Já se voltou, já tá todos os veículos de comunicação aqui, pelo menos no Brasil, o Globo, o UOL, Folha, se eu não me engano, tudo falando agora, questionando o problema da idade avançada do Trump. O Biden que nem sequer tem mais noção da sua existência, eles passavam um pano, tentavam abafar o máximo. Agora que ele vazou, vem falar que o Trump tem problemas com idade avançada, o cara tá perfeito do ponto de vista cognitivo. Pô, o cara levou um tiro, levantou na sequência e já falou lutem. O cara tá muito bem de saúde, mas a imprensa militante, extremista militante, né, já agora sim com artilharia no Trump por causa da idade. Com o Biden estavam, na minha leitura, enganando o povo ao não escancarar que o Biden não tinha mais condições alguma, aliás, nem sequer tem, de ser presidente hoje dos Estados Unidos. Ele não tem a mínima condição intelectual cognitiva por questão da idade avançada. Mas eu fico com a impressão que a imprensa, em sua grande maioria, nos escondeu. Tanto que estavam até antes do primeiro debate, né, tipo, apostando no Biden. Como se não estava na cara que ele já estava com problemas gravíssimos de sanidade mental. E por tabela, vai passar a ignorar também solenemente o fato de que a candidata democrata mentiu para o povo americano sobre o estado físico e mental do seu comandante em chefe. Então, realmente, a Kamala é uma fortíssima candidata à presidência dos Estados Unidos e o sistema já voltou a despejar os seus milhões de dólares e as suas manchetes positivas para embalar mais essa candidatura democrata. É isso, pessoal. Eu acho que foi um comentário bem contundente do Coppola. Coloquem nos comentários o que vocês entendem disso, se vocês concordam que realmente a Kamala e o próprio Lula são candidatos do sistema, e se vocês acham que não, justifiquem também o ponto de vista de vocês. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para a gente também sair da bolha. Verifiquem se vocês continuam inscritos em todas as minhas redes e até o próximo vídeo.